Olá, conservadores de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar sobre o dia em que uma notícia explodiu, trazendo um misto de alívio e surpresa para muitos que, de longe, acompanhavam os acontecimentos no Brasil. O governo americano, após meses de especulação e pressão de setores conservadores, finalmente aplicou sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para quem via de fora, os detalhes do que ocorria no Brasil eram preocupantes: o avanço de uma agenda que parecia cada vez mais autoritária, a censura de vozes discordantes nas redes sociais e a perseguição de jornalistas e figuras públicas, sob a justificativa de combate à desinformação. A imprensa tradicional brasileira parecia, em grande parte, silenciada ou alinhada, o que tornava ainda mais urgente que vozes externas denunciassem a situação. O ministro Moraes era visto por seus críticos como a personificação dessa guinada. Em nome da defesa da democracia, ele próprio parecia corroer seus pilares, agindo como um poder absoluto. Suas decisões, muitas vezes sem a devida transparência e justificação legal, se tornaram a marca de um judiciário que invadia as prerrogativas do legislativo e do executivo. A justiça que ele impunha era seletiva e, para muitos, politizada. Quando o Departamento de Estado americano anunciou as sanções, a mensagem foi clara: o compromisso com a liberdade e o devido processo legal não é um valor apenas para os cidadãos americanos, mas uma bandeira que precisa ser defendida globalmente. As primeiras sanções foram modestas em seu escopo, mas enormes em seu significado. Elas incluíram restrições de visto para o ministro e sua família, e o bloqueio de quaisquer bens que ele pudesse ter sob jurisdição americana. Em um primeiro momento, isso pode parecer trivial. Afinal, Moraes, como uma figura pública de alto escalão, provavelmente não sentiria o impacto financeiro direto. No entanto, o verdadeiro poder da sanção reside em seu caráter simbólico. É um sinal de que a comunidade internacional, ou pelo menos a maior potência dela, não vai ficar de braços cruzados enquanto a democracia é desmantelada. A reação no Brasil foi previsível. A mídia alinhada minimizou a notícia, tratando-a como uma interferência indevida na soberania nacional. A narrativa era de que um país estrangeiro não deveria se intrometer em questões internas. Mas essa é uma visão simplista e equivocada. A soberania nacional não pode ser usada como escudo para violações de direitos humanos e liberdades fundamentais. O que aconteceu com o ministro não foi um ataque ao Brasil, mas um reconhecimento de que o que ele estava fazendo representava uma ameaça aos princípios que o próprio Brasil, em sua Constituição, se compromete a defender. A inação da imprensa e dos líderes brasileiros em combater o autoritarismo de Moraes, na verdade, tornou a ação externa uma necessidade. O passo inicial do governo americano é apenas o começo. A pressão de congressistas e think tanks conservadores em Washington continua a crescer. Eles veem a situação no Brasil como um campo de batalha ideológico, onde a liberdade de expressão e a oposição à tirania estão em jogo. As próximas sanções, portanto, serão mais profundas e mais amplas. Um dos alvos mais prováveis é o acesso de Moraes a qualquer sistema financeiro americano. Isso significa que, se ele tiver contas, investimentos ou propriedades que de alguma forma usem o sistema bancário americano, esses bens poderiam ser congelados. Isso não é apenas sobre o dinheiro. É sobre cortar os laços de um indivíduo com o sistema financeiro global, tornando sua vida profissional e pessoal muito mais complicada. Além disso, há o potencial de sanções que visem o próprio Supremo Tribunal Federal como uma instituição, caso ele continue a ser visto como um órgão que não cumpre com os princípios do devido processo legal. Isso poderia levar a restrições para outros ministros e funcionários do tribunal, o que enviaria um sinal ainda mais forte de que o comportamento do judiciário brasileiro está sob escrutínio. Além das sanções financeiras, há a possibilidade de que o governo americano aplique restrições a outras figuras políticas e empresariais no Brasil, que são vistas como cúmplices do avanço da censura. Para os defensores dessas medidas, a ideia é criar um desincentivo econômico e social para aqueles que participam da erosão da democracia. O objetivo não é derrubar um governo, mas sim fazer com que os custos de apoiar uma agenda autoritária sejam maiores do que os benefícios.
É uma estratégia de pressão silenciosa, mas implacável, que pode mudar o curso dos acontecimentos no Brasil. Para os conservadores, as sanções americanas não são um ato de arrogância, mas um ato de solidariedade. É uma defesa dos valores de liberdade e individualismo que estão sob ataque. É a prova de que a luta pela liberdade não é uma questão puramente nacional, mas um esforço global que transcende fronteiras. A ação contra o ministro Moraes, por mais limitada que pareça, é a primeira rachadura em uma parede de autoritarismo que parecia intransponível. A esperança é que essas sanções inspirem a resistência interna, que os líderes brasileiros, que se calaram por medo ou conveniência, finalmente encontrem a coragem para se opor à censura e à perseguição, que a população, que já sentia na pele a opressão, veja que não está sozinha nessa luta. A liberdade, afinal, não é um presente, é algo que se conquista e se defende todos os dias. E, para o Brasil, as sanções americanas podem ser o pontapé inicial de um novo amanhecer, onde a voz do povo e a primazia da lei finalmente prevaleçam sobre a vontade de um único homem, na luta pela preservação dos valores conservadores e pela defesa da liberdade em nosso país. O debate e a informação são armas poderosas. Acompanhar de perto os acontecimentos, como as recentes sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, nos permite entender o cenário político e a importância de nos posicionarmos em defesa dos nossos ideais. Se você se identifica com esta visão e acredita na necessidade de um Brasil mais livre e alinhado com os princípios da direita, não deixe de se engajar com este conteúdo. Compartilhe suas opiniões, debata ideias e fortaleça a nossa comunidade. Juntos, podemos fazer a diferença. Apoie o canal Direita Forte. Curta, comente, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais análises e discussões relevantes para o futuro do nosso Brasil. Sua participação é fundamental para que a voz da direita se torne cada vez mais forte e ouvida. Juntos somos mais fortes.